Dia, turminha do segundo ano. Tudo bem, meus amores, meus queridos? Que saudade. Pois bem, meus amores, hoje, quinta-feira, 26 de novembro de 2006, quase terminando, né? Um mês, tá? Então, pegue o livro de vocês, esse que tá na telinha de vocês, o novo lendo você fica sabendo, tá? Ontem nós estudamos o gênero brincadeiras, né? Hoje nós iremos estudar outro tipo de gênero, no qual você já tem conhecimento, tá? Então você observa aí algumas imagens representando o gênero que irá ser tratado na aula de hoje, tá? Temos mais imagens. Essa imagem aí, pessoal, é relacionado aos tipos de balões. Cada balão desse aí, o formato desses balões, representa um sentimento, uma expressão de sentimento, tá certo? Lá na frente a gente vai saber, nós iremos saber para que serve cada um desses formatos desses balões, tá certo? Então temos mais outros formatos de balões, tipo de balões. Temos mais imagens sobre o gênero que nós iremos tratar hoje, tá? Inclusive, ontem já deu um ponto de partida, né? Sobre o gênero que vai ser estudado hoje, tá bom? Também nós temos mais esse outro exemplo de imagem representando o gênero. Esse outro também. Pronto, temos várias imagens, vários exemplos de imagem que está relacionada ao gênero que nós iremos tratar, tá certo? Temos mais outro. Pronto, esse daqui. Aí sim, como nós já tínhamos falado, a questão do sentido, né? De cada formato, cada tipo de balões, tá? Você observa que nós temos o primeiro balão, tá? No primeiro balão, nós temos. Vamos lá. Então, nós temos o primeiro balão. O que esse balão, o formato desse balão representa? Tá? Representa o que? A fala do personagem. No entanto, tem uma fala dentro, né? Do balão. Oi, como vai? Então, quando nós estamos falando com outra pessoa, questionando, se comunicando, então o formato do balão é esse daí, certo? Próximo balão. Aí, esse balão, o formato desse balão aí, gente, é o cochicho do personagem. Quando o personagem irá cochichar, é sobre um assunto com alguém, tá? Onde ele está? Então, tá cochichando, né? Terceiro balão, nós temos esse formato aí, é o formato do pensamento do personagem. Quando o personagem irá pensar algo, né? E aí quando lá ele representa pensando algo, então esse formato é o formato do pensamento, tá? Do personagem. No entanto, ele fica pensando: cadê o livro? Cadê meu livro? Cadê o livro? Então ele está imaginando, está pensando. Então o formato do tipo de balão de pensamento é esse daí. Próximo formato, esse daí, gente, é o formato do grito, né? Do grito do personagem. Quando na história, né, tiver algum personagem usando essa fala, esse sentimento, né, de grito, então dentro do balão vocês vão formar vai ser dessa forma aí, tipo um raiozinho, certo? Outro exemplo de balão, a fala de mais de um personagem. Então é esse aí. Por que tem essas pontinhas? É porque pode ser um, dois, três, quatro personagens falando, certo? Então aí pode ficar quatro personagens falando, certo? Temos esse próximo balão, formato de balão, que é o personagem teve uma ideia. Então, quando você vê, tá, é um personagem dentro do balão,
ele queira colocar uma ideia, então o formato do balão vai ser assim, tá? Próximo, temos aí esse daí, gente. Esse é o formato desse balão, o personagem está com dúvida. O formato, tá? Quando ele tá com dúvida, então o formato do balão é assim, tá? Próximo, temos esse daqui, tá certo? Que o formato desse balão é para o personagem estar admirando, que ele está admirando, tá? É só o formato do balão, o modelo do balão, tá, gente? Que eu tô explorando. E temos o próximo balão, que é tipo as nuvenzinhas, que significa o personagem não consegue se expressar, fica em reticência o pensamento dele, tá? E temos esse outro aí também, tá? Formato de balão, que é o personagem está chorando, triste, né? Então, quando o personagem está chorando, triste, o formato do balão é esse aí, tá? Próximo, nós temos esse daí, formato do balão, que é o personagem está cantando. Quando o personagem entra cantando, canta, então dentro do balão vai ficar este formato, vai ficar a ideia dele, em seguida o formato do balão é dessa forma. Imediato quando você abre o livro de historinha do gibi, se você vê um formato de um balão desse, é porque ele está representando um choro ou uma canção, tá? Onde o personagem canta. Temos o último formato de balão, tá? Que é o personagem estar zangado. Olha aí como é a forma de representar a zanga do personagem dentro desse balão. Então o balão tem que ser desse jeito aí, tá bom? Então esses daí são os tipos de balões e o seu significado de cada um, ok? Então vamos lá. Vamos partir agora para a nossa aula, tá? Então, por que que logo imediato eu representei para vocês algumas imagens, tá? E dei algum sentido sobre o significado dos tipos de balões. É porque realmente nossa aula de hoje irá tratar isso, Bianca, de história em quadrinho. Muito bem, Francisca, é isso mesmo, a história em quadrinho. Eita, Ana Beatriz, não é a tirinha, não. Por quê? Porque a tirinha tem o quê? Isso, Rodrigo, tem só 3 quadrinhos, né? Muito bem. E a história em quadrinho nós podemos chamar como? Eita, Clarice, isso mesmo, nós podemos chamar ou história em quadrinho, ou HQ, ou gibi, tá? Quando fala de gibi, está relacionado a história em quadrinho. Quando fala de HQ, também está relacionado a gibi. E quando fala de história em quadrinho, está relacionado, tem o mesmo sentido de gibi, certo? Então, quando o tema nós temos aí, eu, escritor, é porque realmente as suas ideias que você vai colocar em prática, certo? A partir do estudo, certo? Então, na verdade, tá? A história em quadrinho, né? Ou HQ ou gibi, tá? É o nome dado à arte de narrar uma história. Então, a história em quadrinho ele serve para quê? Para narrar uma história, né? Por meio de quê? Só desenho? Não. Por meio de desenho e também, né? Textos dispostos a quê? Em sequência. Tá? A história ela é em sequência. Ela trabalha 2 tipos de linguagem. A linguagem verbal e a linguagem não verbal, certo? Essa história ela possui um fundamento, né, básico das narrativas, na qual quais são os fundamentos básicos da narrativa que ela pertence à história em quadrinho, ou seja, HQ. Ela traz a narrativa, o enredo, tá? Traz o personagem, traz o tempo, o lugar, o desfecho, tá certo? Isso, o desfecho é o que? A conclusão, tá? O clímax, tá? E o conflito é o desenvolvimento da história, o que acontece, o problema. É o problema da história.
certo? E a introdução vem todo essa situação, o personagem, né, o narrador, o tempo, o lugar, certo? Que é a introdução da história em quadrinho, tá? Átilde, né, como se fosse um conto de fada, tem a mesmo fundamento da narrativa conto de fada, sim, tá? Tem enredo, tem tempo, tem lugar, tem personagem, tem um clímax, tem um conflito, tem um desfecho, certo? Tem esse mesmo fundamento aí, viu? Então, é como eu falei, e apresenta textos, as duas linguagens, verbal e não verbais, ok? Então, na história em quadrinho, você observa que abaixo, né, ela tem na questão 11, ele diz assim, quando você e os seus pais estão na biblioteca, ou seja, em casa, tá? Da escola, você encontra o gênero história em quadrinho? Com certeza, né? Até então você encontra história em quadrinho nas revistas, né? Na internet, né? E isso, muito nos livros, né? Então você encontra nesses lugares aí, tá certo? Pesquise e descubra mais sobre esse gênero. Qual é o gênero que nós estamos estudando? História em quadrinho. Muito bem. Então, onde o encontramos foi citado, onde nós encontramos, né? Onde? Na internet, nos livros. Isso, muito bem. Revistas, jornais, encontramos também, tá? Então, pessoal, a história em quadrinho, ela tem, né, por objetivo de contar uma história, certo? Ficcional ou não, tá? Que representa fatos da humanidade em sua época, tá? Para que serve? Já falamos, né? Serve para narrar uma história, certo? E quais são as suas principais características, né, de uma história em quadrinho? É um texto narrativo, sabemos, né? Onde se passa diferentes tipos de personagem, né? Em determinados locais, em certos espaços de tempo. Apresenta também os elementos básicos de um texto narrativo, onde nós citamos, que é o enredo, né, o personagem, tempo, lugar e o desfecho, tá? Pode conter linguagem, olha aí, ela pode conter a linguagem verbal, como também ela pode ter a linguagem não verbal. Eu posso produzir uma história em quadrinhos somente com a imagem? Sim, porque ela essa história em quadrinho pode conter uma linguagem verbal e não verbal, tá certo? Ou apenas que é a imagem visual, ok? Aqui nós temos, né, dentro da página 255, para saber mais. Então, ele diz, bem aqui, ó, essa parte, tá? A história em quadrinho possui algumas características, tais como, quais são as características da história em quadrinho? Primeiro tópico, pode ser longa ou curta, com certeza, a história em quadrinho pode ser longa ou curta, tá? Segundo tópico, a história em quadrinho também, uma das características dela, ela tem início, meio e fim, que é onde nós citamos a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, tá? Como toda narrativa tem que ter início, meio e fim. Terceiro tópico, o desenho e o texto se complementam, tá certo? Tanto o desenho como o texto, eles se complementam, tá? Por isso que na história em quadrinho, ela pode conter a história, as duas linguagens, a linguagem verbal e a não verbal, tá? Quarto tópico, o desenho ajuda na compreensão, olha aí, o desenho ajuda na compreensão, pois por intermédio, tá? Por intermédio dele pode identificar os sentimentos e as emoções do personagem, certo? Geralmente tem onomatopeia,
que quer dizer palavras que indicam sons ambientais. Quais são esses sons ambientais? Ruídos, urros e outros sons humanos. Como no caso você está observando aqui, né? Nessa primeira aqui, esses ruídos aqui, tá? Esse barulho aqui, que é o toque-toque. Observa aqui no toque-toque. Quando você está ouvindo aqui, ó, toque-toque, está relacionado a que som? Batendo o quê? Uma madeira, né? Temos aqui cracks. Significa o que esse som? São ambientais. Vidro quebrando. Esse outro aqui nós temos rupt. Significa o quê? Rapidez. Cabrum. Significa o quê? Chuva, trovão, tá? Então, o gênero história em quadrinho, ele contém também onomatopeias, tá? No caso, significa os sons representados, né? Nas áreas ambientais, certo? Que significa palavra que indica sons ambientais. Aí foi citado ruídos, urros, né? E outros sons humanos. E aí nós temos na página 256, né, uma imagem de uma página da história em quadrinho, certo? Da própria temática, onde tem assim, Turma da Mônica. Posso brincar também? Logo no primeiro quadrinho, né? Na primeira cena. No segundo quadrinho, eu sou uma ótima puladora de corda. Aí você observa, gente, a questão do formato dos balões, tá certo? Como foi explicado para vocês. Observem aí. Então, no caso, aí tá tendo que uma conversa, né? Uma fala, né? Então, o formato do balão, você observa que já vai diferenciando. Aí temos no terceiro quadrinho, né? O ponto de interrogação, né? Que até então não foi dada a resposta para ela. E aí veio a resposta. Legal! Aí tem o formato também desse balão aqui, gente, que é de exclamação, tá? Olha aqui, ó, o formato dele, viu? E temos a outra ideia, que é mais rápido. Olha o formato do balão. Mais rápido. O formato é diferente do que vocês viram no início. Mais rápido, mais rápido, mais rápido. Então, e temos aqui o próximo. Socorro! Olha aí o formato do balão, né? E por último, temos já alcançou a corda, Mônica. Isso significou o quê? Ela pulou tanto que caiu dentro do buraco, né? Afundou, né? O chão onde estava brincando, porque ela pediu tanto para balançar o bombear, né? A corda, que ela acabou, né? Formando um buraco no chão, e aí ela afundou, né? Por isso que ele disse assim, ó, já alcançou a corda, Mônica. Então foi até lá embaixo, tá? Então nessa temática lemos a sinopse. Lembra da sinopse, o texto sinopse, que é um resumo de uma história, de um filme, de uma novela, de uma turminha que tem suas aventuras contadas não só no cinema, mas também em quadrinhos. Você sabe de quem estamos falando? De quem é? Da turma da Mônica, né? E aí nós já lemos a história em quadrinho, né? E descobrimos, certo?
Então, nós trabalhamos aí, nesse texto, a página da história em quadrinho da Turma da Mônica, tá? Como nós iremos trabalhar eu e o escritor, então nessa página 257, você irá agora ser o escritor do seu próprio texto. Ou seja, qual o gênero que nós trabalhamos? História em quadrinho. Então, você observa que aí já temos aí na página 257, né? O formato do quadrinho, tá? E aí você vai escrever, produzir uma história em quadrinho. Lembrando que aí tem exemplo também do formato dos balões, tá certo, meus amores? Então, se você for produzir alguma fala, alguma ideia que tem o personagem gritando, você já observa que é diferente de quem está falando, né? É diferente de quem está cantando. O formato dos balões são diferentes, tá? Vamos prestar atenção, rever o vídeo para que vocês possam estar produzindo a história de vocês de uma forma bem legal, tá certo? Chegando ao final de mais uma temática, você terá o desafio de escrever uma história em seu quadrinho, falando sobre o que aprendeu com o estudo dessa temática. Não se esqueça de realizar a leitura dessa história para toda a turma. No caso, você vai reler essa história que você produziu, né? E pedir para a mamãe e o papai gravar você lendo, certo? Não se esqueça de realizar a leitura dessa história para todos nós. Lembre-se de utilizar balões adequados com a comunicação da sua história, né? Justamente foi o que eu expliquei para vocês, né? A questão do formato, que é esse daí, ó. Tá? Você vai utilizar na hora que você estiver falando, né, sobre o que você achou do estudo dessa temática, tá? Aí você vai falando e vai colocando os tipos de balões de acordo com o seu formato, ok? Então, nessa temática, pessoal, nós falamos muito de brincadeiras, não foi? De textos instrucionais, que foi a confecção de quê? Do cavalinho, a confecção de quê? Do peteca, né? Do brinquedo peteca. Nós também nós cantamos, brincamos com as canções, com a canção de pular corda, com poemas, né? O poema da boneca. Também nós trabalhamos dentro dessa temática o texto da Lucy, certo? Então, observe quais foram as melhores atividades e tente produzir uma história em quadrinho, né? De acordo com a temática que vocês acharam, né, melhor a ser trabalhado e realizado com vocês, e também a qual vocês se familiarizaram e gostaram de trabalhar, de desenvolver, tá certo? Mas isso você irá falar produzindo uma história em quadrinho, ok, meus amores? Então, por hoje, ficamos com o gênero história em quadrinho, tá? Até mais, fique com Deus, tá? Tenha um ótimo final de semana, certo? Tchau, cheiro nos pais de vocês, saudade grande de vocês, ok?